Música, por favor. Chamamos agora o Thiago Laureano, head de rural do IRB-RE. Boa apresentação, Thiago. Bom dia a todos. Sou Thiago Laureano, sou gerente de riscos rurais do IRB-RE. Juan Carlos, meu amigo, graças por a invitação e por evento. Então, eu vou falar em português, claro, mas eu vou falar aqui sobre o mercado brasileiro. Claro que o tema de mercado brasileiro, seguro e resseguro, acaba se misturando. Muitos temas aí já foram comentados aí pela Érica e pela Elizabeth. Vamos começar a apresentação aqui. A Elizabeth já passou um slide semelhante a esse. E esse slide eu acho muito interessante, que ele dá um panorama mundial do Prêmio Global de Agro. Então, a gente vê que o Brasil, apesar de estar sempre liderando... Não passou? Agora sim. Desculpa. Obrigado, Giovanni. O Brasil, apesar de liderar a produção de grãos, está ali nos primeiros lugares ali na produção de grãos, quando a gente passa para mercado de seguro, de prêmio de seguro, a gente vê que o prêmio ainda é muito pequeno, quando é comparado com países como China, Estados Unidos. Claro que a gente entende questões financeiras, a gente sabe que é difícil chegar em patamares semelhantes a esses países, mas o prêmio de seguro do Brasil, o mercado de seguro está em torno de 1,1 bilhão de dólares. Ele é semelhante, por exemplo, a mercados como Japão, Coreia do Sul, que são países que têm tamanhos aí semelhantes a estados do Brasil, como Pernambuco. Você tem prêmio semelhante à Espanha e França, que também são países aí com tamanho semelhante a, talvez, Minas Gerais. Então, a gente vê que existe ainda uma certa capacidade ociosa de prêmio de seguro rural no Brasil, e eu vou tentar debater com vocês, explicar um pouquinho como que isso aí pode ser desenvolvido. Primeiramente, queria falar que o mercado de seguro agro, o prêmio aumentou nos últimos anos, muito por conta do aumento da subvenção que teve nos últimos anos. Então, é evidente que o prêmio de seguro acompanha esse aumento da subvenção e a participação do ressegurador também aumenta. A gente tem aí uma média de participação de ressegurador em torno de 80%. Que é bem interessante, a média que vem bem estável aí ao longo dos últimos anos. Então, mesmo com o aumento do prêmio, o prêmio de resseguro acompanhou. Então, se a gente tem, em média, um ressegurador participando em torno de 80% do risco. Então, você teve um aumento de subvenção que foi acompanhado pelo aumento do prêmio e a participação do resseguro se manteve também muito alta, comparado com o total do prêmio de seguro. Ainda falando de subvenção, eu queria falar fazer um pouco a comparação do desembolso do governo com o Proagro, com o que o governo desembolsa com subvenção para as seguradoras privadas. O Proagro é um programa voltado para pequenos produtores no Brasil e nos últimos anos o desembolso do governo com o Proagro tem sido muito alto. Nos últimos anos, em torno de 6, de 7 bilhões de reais, comparado com a subvenção que tem nos últimos anos, ficado em torno de 1 bilhão de reais. Claro que é uma subvenção interessante, mas a gente entende que a subvenção aqui no Brasil ela ainda pode ser desenvolvida, principalmente quando compara com outros países aí que lideram o mercado de seguro agrícola mundial. Você tem Estados Unidos com subvenção muito forte, um mercado em que o governo tem uma participação muito forte, muito interessante. A China também com subvenção, com o papel forte do Estado. A Índia também com um programa de subvenção bem interessante, que junta de subvenção do governo central, dos governos dos estados, e faz com que a subvenção lá seja muito grande. E no Brasil, quando você pega aí em torno de 200, jogando para dólar um pouco menos de 200 milhões de dólares, a gente entende que ainda pode subir um pouco. E como a subvenção ficou estável nos últimos anos, o que aconteceu? A gente teve um aumento do custo de produção do produtor e, depois de 2021, a gente teve um aumento de taxa de risco também. A gente teve uma catástrofe muito forte em 2021, uma seca que pegou praticamente do Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul, teve uma perda muito forte. E, por conta disso, você mantendo a subvenção,
acabou que o número de apólices e a área segurada diminuiu. A penetração do seguro agrícola no Brasil, que era em torno de 15%, hoje está em torno de 7%. Por conta disso, você teve um aumento da importância segurada por área e um aumento da importância segurada por apólice. Por que a gente teve esse aumento? Por conta de, como eu falei aqui, aumento do custo de produção. Aqui eu peguei dados de Conab, peguei 6 regiões, fiz uma média dessas 6 regiões, e nessa média, sementes aí subindo 54% entre 2021 e 2024, você tem fertilizantes e defensivos também, e a receita do produtor caiu também. A gente pega o valor da saca da soja de 21 a 2024, teve uma queda, e o prêmio de seguro, logicamente, aumentou. Então, você tem produtor com uma receita menor, com custo maior, a subvenção igual. Então, é evidente que a área segurada no Brasil caiu e o seguro agrícola, claro, ele se mantém em patamares aí que a gente entende, o mercado ressegurador entende que tem uma capacidade ociosa. Além disso, o que acontece no Brasil? Você tem, apesar de ser um país muitos climas, tipos de solo, altitudes, a gente tem 2 safras, é bem interessante, mas quando você vai para o mercado de seguro, ele está muito concentrado na região sul. A região contrata mais seguro. Como é que a gente pode trazer esse seguro no Brasil para o centro-oeste? A gente entende que deveriam ser desenhados produtos ali mais aderentes ao produtor do centro-oeste que não contrata, talvez poderia ter também uma subvenção por conta disso. Mas a gente vê, por exemplo, aqui, a bolinha ali de cima, o estado do Mato Grosso, isso aqui é só para soja, tá, gente? Esse gráfico da esquerda é só para soja. Então, você tem o Mato Grosso, produz muito, mas praticamente não contrata seguro. Então, se a gente fizer aqui uma linha imaginária aqui, diagonal de 45 graus, a gente vê que Rio Grande do Sul e Paraná, apesar de serem estados com muita produção, estados muito fortes aí na produção agrícola, são estados que contratam mais do que produzem, e é interessante. São estados que têm a cultura de seguro, onde o seguro agrícola nasceu, mas a gente entende que o país com tantos climas, para fazer a dispersão geográfica de risco, seria interessante que outras regiões também contratassem. E aqui, enfim, tem muita informação aí, mas esse gráfico da esquerda, ele pega a informação pelas regiões imediatas do Brasil. A gente vê que tem algumas regiões que se destacam, Campo Mourão, Dourados, Toledo, Londrina. Então, a gente pega ali um mapa ali, oeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, é a região que mais contrata seguro agrícola. Resultado do resseguro, enfim, o gráfico de barras, eu coloquei aqui o resultado operacional do ressegurador, que seria, na verdade, o índice combinado operacional do ressegurador, que seria a sinistralidade e a comissão. E a gente vê que nos últimos 10 anos, só em 3 anos, o ressegurador teve resultado positivo, que depois, até a catástrofe de 2021, era um ano positivo em 8. Então, precisou, claro, ter uma catástrofe em 2021, o mercado conseguiu, aí rapidamente, como a Érica falou, o mercado conseguiu reagir rapidamente, mudança de taxas e condições, e aí o ressegurador teve 2 anos positivos, mas, como vocês podem ver pela linha verde, ainda insuficiente para gerar margem global positiva. Hoje em dia, o ressegurador, isso aqui sem contar despesa administrativa de ressegurador, sem contar imposto, só contando comissão e sinistralidade, o índice combinado do ressegurador em tais níveis patamares superiores a 100%, e aí a gente entende que o mercado ressegurador ele não aguenta mais, assim, a gente entende que tem fenômenos climáticos aí cada vez mais intensos, mas ele não aguenta mais uma catástrofe como a de 2021. Essa margem acumulada segue negativa e, claro, que depois disso são negociações feitas entre seguradora e resseguradora. A gente entende que depois de 2 anos positivos também as condições elas afrouxam, mas seguem sendo necessárias condições onde todo o mercado vislumbre aí uma lucratividade. E as expectativas para o mercado ressegurador, o mercado está muito atento para não voltar ao soft market, que foi o que aconteceu em 2021. 2021, vocês podem ver, foi um ano de taxas muito baixas, produtividades garantidas muito altas e a maior seca dos últimos 90 anos do Brasil. Foi a tempestade perfeita para que o mercado perdesse muito dinheiro e, pelo menos, o mercado conseguiu reagir rapidamente. Os resseguradores eles têm ferramentas interessantes agora para controles de acúmulos. Temos aqui resseguradores aqui que lideram parte dos contratos de seguro do Brasil.
Eu sei que todo ressegurador aqui tem suas ferramentas que apresentam para as seguradoras essas ferramentas, seja para controle de acúmulos, seja para gestão de subscrição. No seguro agrícola, a gente tem essa questão da assimetria da informação. O produtor acaba conhecendo muito mais a sua área do que a seguradora. Então, aqui eu sei que as seguradoras estão sempre aí com ferramentas interessantes para reduzir essa assimetria da informação, para selecionar melhor os riscos, para precificar de forma correta e também para fazer a gestão de sinistro de forma mais interessante, através de imagem de satélite, através de inteligência de dados. Então, as seguradoras têm trabalhado muito em conjunto com os seguradores com relação a isso. Os seguradores todos participam do mercado internacional, então a gente pode ver o que deu certo, o que deu errado, trazer aqui para o Brasil o que deu certo, evitar o que deu errado aqui no Brasil. Devem ser, eu acho que é um item interessante, devem ser analisadas alternativas para grandes produtores que hoje não contratam seguro, preferem fazer um autosseguro, mas a gente pode trazer grandes produtores para dentro do mercado e, principalmente, também acessar regiões que hoje não contratam. Tentar fazer com que o país, que é um país que tem diversos climas, você conseguir projetar para dentro do mercado de seguros esses diversos climas e enfim, o mercado, o segurador e ressegurador não ficar tão impactado como uma catástrofe local. Você conseguir compensar o seu resultado em outras regiões que possam ter um resultado bom, enquanto uma outra região sofreu uma catástrofe. Um tema interessante também seria a subvenção. Hoje a subvenção é federal, mas aí também poderia abrir para debate subvenções estaduais e municipais. Tem estados do Brasil que têm sua subvenção, municípios que também têm subvenção. Poderia ser também um tema de debate. O fundo de catástrofe que está sendo debatido aí no projeto de lei também. Nós temos aí todo o interesse aí que saia um fundo de catástrofe interessante, como existe em países em que o mercado de seguro agrícola é mais desenvolvido, e também política de crédito e de seguro, essa combinação das duas políticas aqui, acho que o mercado ressegurador todo, a gente está aqui aberto a debater e a contribuir com esse novo arcabouço do Brasil. Obrigado. Obrigada, Tiago. Música, por favor.